Este computador. Ok, perfect. Pessoal, muito bom dia mais uma vez. Eu espero que vocês me consigam ouvir e ver bem. 222 na chat, se vocês me conseguem ver e ouvir bem, por favor, para conseguirmos começar aqui da melhor maneira. Bom dia, Verinha. 222, perfeito. Pessoal, quem é que aqui teve na última chamada que nós tivemos de mentalidade? A última chamada foi muito forte. A última chamada nós passámos algumas informações cruciais para quem realmente quer começar 2026 da forma certa, ok? Então, na chamada passada, nós falámos sobre. Exatamente, o Ricardo teve cá, eu lembro-me dele, claramente. Nós falámos sobre os níveis de aprendizagem. Então, na verdade, nós falámos sobre Master Your Basics, Master Your Life, ok? Ou seja, masteriza os básicos, as regras básicas da tua vida e vais masterizar a tua vida por consequência, ok? Então, isso foi o tema da chamada passada. E entre os vários temas em que nós falámos sobre a forma como nos devíamos comportar, quem é que nós devíamos ouvir, como é que nós realmente devíamos estar abertos à aprendizagem e aplicar aquilo que nós aprendemos, nós também falámos sobre uma coisa super importante, que é a forma como nós nos vemos a nós mesmos, ok? Muitas vezes eu referi e eu falo muitas vezes sobre isto. Quem trabalha comigo, quem me conhece já, sabe que eu falo muito sobre isto, que é a nossa autoimagem. Quem é que aqui sabe o quão importante é esta informação, portanto, esta base, ok? Na chat, se tu sabes que a tua autoimagem vai ditar 100% a pessoa em quem tu te vais tornar. Ok, perfect, exatamente, ok? A autoimagem é literalmente a forma como tu te vês. Então, o tema de hoje vai ser mais em torno disso. Na última chamada, nós falámos sobre os vários básicos, as várias coisas que tu precisas de dominar para poder estar em 2026 a começar com o ano certo e a fazer as coisas acontecer. A chamada de hoje vai ser apenas focada na autoimagem. Estás sempre a dizer isso, 100%. Eu digo isto bastantes vezes, porquê? Porque eu tenho 100% de certeza que foi a minha autoimagem que me fez tornar a pessoa que eu sou hoje. Foi a minha autoimagem que me fez realmente tornar a líder que eu sou, a pessoa que eu sou, a mulher que eu sou, simplesmente porque tomei uma decisão de realmente ser e ver-me primeiro antes de ter, ok? Então vai ser um pouco em torno disto que nós vamos falar hoje. E eu vou começar por partilhar aqui a minha tela para que vocês possam realmente ver aquilo que eu vou estar a partilhar convosco e o tema que vamos estar então aqui a desenvolver. Dê-me um segundo para vir aqui então buscar. Onde é que está? Está aqui, ok. A importância da autoimagem, aqui está ele. Ok, perfeito. Então vou começar a partilhar agora. Digam-me, por favor, se vocês conseguem ver aquilo que eu vou estar a partilhar neste momento. Ok, compartilhar. Os participantes podem ver o seu aplicativo. Portanto, em princípio estará tudo ok. Digam-me aí se conseguem ver perfeitamente. 222 na chat, se vocês conseguem ver aquilo que eu estou a partilhar. Ou façam aí um fixe nas câmaras que estiverem ligadas. Ok, perfeito. Então, pessoal, hoje nós vamos apenas falar sobre a importância da autoimagem, ok? E eu pensei realmente ok, faço mesmo uma chamada só a referir isto, não faço. O que é que eu devo desenvolver durante a chamada de hoje? E eu realmente decidi que era sobre isto que nós iríamos falar, por uma coisa muito simples. Porquê? Porque a tua autoimagem, a forma como tu te vês, no fundo, vai ser a forma como todo mundo te vai ver. Ok? E começamos diretamente por aqui. Portanto, se tu te vês como uma pessoa autoconfiante, se tu te olhas para ti como alguém que realmente vai ter sucesso, se tu olhas para ti como a pessoa que realmente tem o corpo que deseja ter, veste da forma como deseja um dia poder vestir, quando tiver mais dinheiro, o que quer que seja, o mundo vai te ver dessa forma. Então, se tu transmitires confiança a outras pessoas, elas vão olhar para ti da mesma maneira. Ok? Então nós temos de começar por aqui. Aquilo que tu fazes diariamente, a forma como tu te vês, a forma como tu falas contigo mesmo, a forma como tu te comportas, é um espelho para aquilo que são as outras pessoas, para o mundo à tua volta, ok? Então hoje vai ser apenas este conceito. E muitas vezes nós achamos que, ok, a autoimagem, não é? A maior parte das pessoas deste mundo acham que a autoimagem é a forma como nós nos vestimos, é a forma como nós nos maquilhamos ou nos arranjamos, é a forma como o nosso corpo está, é a forma como realmente nós conseguimos ou não marcar uma presença quando chegamos a algum lugar pela parte exterior. Mas a autoimagem é muito mais do que isso, ok? Muitas vezes as pessoas conseguem ver aquilo que está no nosso exterior, mas
o que realmente interessa, aquilo que vai realmente mudar, como tu te vais ver daqui para a frente e como tudo vai mudar, é como tu te sentes por dentro. Então, tu podes estar maravilhosa por fora, tu podes estar com o corpo perfeito por fora, super maquilhada, super bem vestida para um evento, mas no fundo, aquilo que eu te quero perguntar é como é que tu te sentes por dentro, porque é aí que tudo vai mudar, ok? Na verdade, a parte exterior é apenas uma máscara que nós colocamos para mostrar às outras pessoas que sim, nós estamos bem, ou sim, as coisas estão a acontecer, mas deixa-me dizer-te, tudo começa no interior. Se tu não estiveres bem por dentro, como é que tu queres estar bem por fora? Então, para tu alcançares todas as coisas que tu realmente queres, tu tens de te tornar na pessoa que merece essas mesmas coisas, então tu tens de começar a trabalhar por dentro. Ok? Tu tens de começar a trabalhar na pessoa que tu és interiormente. Tu tens de começar a trabalhar na pessoa que é realmente agradecida por aquilo que tem hoje. Tu tens de começar a trabalhar na pessoa que tu sabes que já é aquilo que um dia vai ser, porque tu tens que ser para depois ter mais uma vez. Ok? Então, será que tu agradeces diariamente por aquilo que tu tens? Será que tu dizes coisas positivas para ti mesma? Será que tu realmente ouves as coisas certas para desenvolver o teu interior, para depois desenvolveres o teu exterior? É porque tudo vai mudar. Ok? Tudo vai mudar se tu fizeres isto acontecer da melhor maneira. Então, para tu alcançares todas as coisas, tu tens que te tornar na pessoa que merece essas coisas, ok? Eu não posso querer um dia fazer 6 ou 7 dígitos em trading, ou ser uma pessoa que tem um rendimento de 6 dígitos por mês, se eu não estou disposta a fazer o trabalho. Eu não posso querer um dia realmente tornar-me super bem-sucedida, CEO de uma empresa, se eu procrastino a acordar cedo e começar a trabalhar cedo para alcançar aquilo que eu quero. Então é fácil nós dizermos que, eu quero mesmo ter imenso dinheiro, eu quero imenso ser bem-sucedido, eu quero ser este CEO, eu quero um dia poder realmente viver uma vida abundante, mas será que tu fazes aquilo que uma pessoa abundante faz diariamente? Quando tu estás em casa, ok, eu posso aproveitar esta hora para estudar ou para ver uma série. Será que tu vais aproveitar para estudar ou será que tu vais aproveitar para ver uma série? É porque se tu queres realmente ser a pessoa bem-sucedida, tu sabes que a decisão está em estudar. Mas será que tu vês uma série? E atenção, eu não estou a generalizar, eu não estou a dizer que todas as vezes tu tens de estar a estudar. Não, porque as pessoas que são bem-sucedidas e as pessoas que merecem o sucesso também de alguma forma se foram parabenizando ao longo do processo. Então tu deves parabenizar-te, mas de uma forma consciente. Quando tu és consciente e intencional para aquilo que estás a construir, tu sabes perfeitamente a altura onde tu tens de trabalhar e a altura onde tu realmente podes parabenizar. Então tu tens de começar por aqui, mudar por dentro, ok? Antes de mudar por fora. Há que equilibrar os dois, 100%. Tu tens de equilibrar os dois, ok? Porquê? Porque se tu também nunca equilibrares as coisas, o que vai acontecer é que tu vais começar só a trabalhar, 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 e tu não vais usufruir do processo. E tu não te vais apaixonar pelos resultados daquilo que vais ter, mas sim apaixonar-te pelo processo daquilo que estás a construir. Então é importante que tu equilibres, mas tu tens que fazê-lo da forma certa. Tu deves parabenizar-te ao mesmo tempo que te apaixonas pelo processo, ao mesmo tempo que sabes que deves colocar a ação. E quando tu te apaixonas pela ação, por aquilo que estás a alcançar, é quando tudo aquilo que tu queres está a acontecer. A tua autoimagem está a mudar. Tu vais começar a ser mais confiante de diversas formas, ok? Já vamos falar sobre isso. Mas tu tens que entender que a autoimagem sempre foi e é o segredo para o sucesso. Ok? Tão simples quanto isto. Antes de eu alcançar o rendimento como alcanço hoje em dia, eu já me via nessa posição. Eu deixei aqui neste momento no meu ecrã alguns exemplos de algumas pessoas que trabalham comigo hoje em dia, ok? Cada uma das pessoas que tu vês neste momento no teu ecrã, de alguma maneira, elas tiveram de primeiro ser, ok? E pensar naquilo que elas queriam alcançar para um dia poderem ter. Então, elas já se viam naquele patamar, ok? Elas já percebiam que, ok, é aquilo que eu realmente vou fazer, é aquilo que eu já me vejo uma pessoa milionária, eu já me vejo uma pessoa a impactar centenas de vidas, eu já me vejo a construir o meu negócio, eu já me vejo a ter o meu e-book feito, o que quer que seja que tu imagines neste momento, a tua autoimagem. Ok? Então, eu antes de alcançar rendimentos que alcancei, antes de alcançar, impactar as vidas que alcancei, antes de ter o que eu tenho hoje, antes de viver do online, um dia, eu tive que me ver dessa forma. Eu tive que entender que se eu me visse assim, eu iria conseguir sim, um dia, transformar isso a minha realidade. Mas eu tinha de estar disposta a pintar a minha autoimagem. Então, na verdade, aquilo que eu te pergunto agora é: ok, quantas vezes tu te sentes preso?
Tu és um ser humano como eu. Eu sinto-me presa às vezes. Então tu também certamente te irás sentir. Ok? Isso não muda. Quantas vezes tu te sentes preso? Ou quantas vezes tu sentes, devia estar a fazer mais? Ou será que tu te sentes às vezes, epá, sinto-me estagnado, sinto que poderia estar num patamar diferente, sinto que tento melhorar e não consigo, sinto que tento ser disciplinado e não consigo. Quando isso acontece, na verdade, a forma, o porquê de tu te sentir estagnado, porquê de tu te sentires preso, no fundo está aqui a resposta. Ok, tu sentes-te preso, tu sentes estagnado, mas qual é que é a tua autoimagem? O que é que tu vês? Como é que tu te vês? Quando tu te sentes estagnado, qual é que é a imagem que tu tens de ti próprio? Porque se a tua imagem não for nítida o suficiente, se tu estiveres um pouco confuso com a pessoa que tu és, se tu estiveres confuso naquilo que queres realmente alcançar, é normal que te sintas estagnado, certo? Porque tu não sabes para onde é que tu estás a ir, tu não tens uma imagem nítida da pessoa que tu realmente és. Então, come on, se tu não sabes quem é que tu és, como é que tu haverás de não te sentir às vezes estagnado ou sentir preso no lugar onde tu estás? Sabes qual é que é a parte melhor? É que todos nós podemos mudar. A parte melhor é que tu podes realmente hoje decidir pegar num papel e numa caneta, escrever aquilo que tu sentes que tu és. Ok? Tu podes pegar num papel e numa caneta, escrever tudo aquilo que tu queres alcançar, mas em vez de escreveres um dia eu vou alcançar, escreve no presente. O meu conselho para ti, escreve no presente. Pega hoje no papel e numa caneta e escreve: Eu sou um investidor de 6 dígitos. Eu sou o CEO da minha empresa. Eu sou a minha melhor versão. Eu sou a pessoa que todos os dias vai ao ginásio e é consistente a ouvir um podcast de mentalidade diariamente. Eu sou a pessoa que todos os dias sai de casa com uma energia elevada. Deixa-me dizer-te isto, o maior elogio que te podem dar, acredita em mim, não é que és bonito, não é que estás em forma, o melhor elogio que te podem dar é quando falam na tua energia. Quando olham para ti e dizem, Fogo, Vera, a tua energia está espetacular, tu transmites uma energia elevada, isso é incrível. Quando elogiam a tua energia é porque não vem de fora, vem de dentro. A minha autoimagem é de uma pessoa que tem a energia certa, que está a vencer. Não vão ser sempre dias maravilhosos, mas se eu realmente escrever de uma forma nítida a pessoa que eu sou e a minha autoimagem for tão clara quanto eu sei que é, o que é que vai acontecer? Nos dias menos bons, eu mesmo assim vou estar conectado ao suficiente. Eu vou perceber que aquele dia bom não significa quem eu sou, mas sim a minha autoimagem que eu escrevo todos os dias, dita a pessoa com quem eu me estou a tornar. Então, não é por eu ter um dia menos bom que eu me vou sentir presa ou estagnada. Um dia menos bom faz parte, mais uma vez, nós somos todos seres humanos, certo? Simplesmente tu tens que decidir o que é que tu vês quando te olhas ao espelho. E quanto mais cedo tu definires essa pessoa, mais real se vai tornar. E eu falo sobre isto muitas vezes. O teu subconsciente não separa aquilo que é verdade daquilo que é mentira. Então, se tu afirmares coisas boas diariamente, tu vais alcançar aquilo que tu queres. Se tu continuas a dizer, epá, sou tão parva porque te enganaste nisso ou nisto, adivinha, tu vais tornar-te nessa pessoa também. Então, garanto que tens cuidado com as palavras que tu dizes e que tu defines a tua autoimagem de forma clara, ok? Agora, falámos sobre isto ainda há pouco, mas eu vou voltar a relembrar-vos que é a forma como tu te vês, é a forma como muito te vai ver. Ok, então se isto é uma realidade, se neste momento o mundo não me vê com muito, se o mundo me vê, ok, como uma pessoa mais ou menos, se as pessoas olham à minha volta e percebem que eu não sou uma pessoa tão confiante, porque é que isto será que está a acontecer? Talvez esta é a altura em que o mundo não te vê com muito. Porquê? Porque talvez tu não estejas a trabalhar em ti. Será que tu estás? Pessoal, às vezes nós achamos que o colocar a ação é que vai ditar tudo. O colocar a ação, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que fazer mais. Ok, isso é certo, sem dúvida, tu deves colocar a ação. Mas deixa-me dizer-te, o principal, aquilo que é mais importante, não está na ação, mas sim no trabalho em ti que tu fazes diariamente. Eu posso colocar a ação todos os dias, mas se eu não estiver confiante da pessoa que eu sou, come on, vai-me dar com mais confiança? Claro que sim, mas eu vou ter que primeiro trabalhar em mim. Então, tu estás a trabalhar em ti diariamente? Mais uma vez, por aquilo que tu ouves, a forma como tu falas, aquilo que tu fazes, ok? Tão simples quanto isto. Tu tens que garantir que tu vais saber aquilo que tu queres alcançar, a pessoa em que tu te queres tornar. Então, se tu sentes que o mundo hoje não te vê com muito, é exatamente por isso, porque tu não estás a dar muito. Tu não estás a dar tanto assim. Tu sabes que podes fazer mais e mesmo assim não fazes. Ok? Então, sim, tu tens que ser consistente, como a Vera está a dizer. Sim, tu tens que ser uma pessoa que realmente vence pela mentalidade que tem, que vence por aquilo que ouve, mais uma vez, pela forma como fala, por aquilo que é.
Tu tens de começar por aqui. E lembrar-te sempre que a forma como tu te vês é a forma como o mundo te vai ver. Então, agora, nós vamos falar sobre isto, não é? Exatamente sobre aquilo que temos falado durante estes últimos minutos. Mas eu vou relembrar agora aqui com um exemplo claro, como vocês veem aqui no meu ecrã, a importância da tua autoimagem. Há duas formas de tu seres visto. Como tu te vês, tu próprio, ou como o mundo te vê. Mais uma vez, o mundo acaba por ser um reflexo de ti. Então imagina, se tu és alguém que de alguma forma sofre, sei lá, de uma depressão, o que quer que seja, se sofre de coisas menos boas, se não está satisfeito consigo mesmo, o que quer que seja, a realidade é que quando eu saio à rua, eu, se calhar não vou ser tão confiante, eu não vou conseguir passar tanto aquilo que eu quero, o que quer que seja. Então, na verdade, o mundo vai acabar por me ver dessa forma também, porque é um reflexo de mim mesma, certo? Tão simples quanto isto. Então, tu tens que garantir que primeiro tu te olhas a ti própria como tu és, tu te vês, tu olhas-te ao espelho e quem é que tu vês do outro lado? Desafio-te a fazer esse exercício. Vai hoje a um espelho, olha para ti mesmo e diz tipo, ok, quem é que eu sou? E fala sobre isso, ok? Eu, por exemplo, sei que sou uma pessoa confiante. Eu sou confiante, mas eu também tive que trabalhar essa confiança. E como é que eu trabalho essa confiança? Sendo comprometida comigo mesma. Sempre que tu te comprometes a fazer algo e tu não cumpres, a tua confiança está a baixar. Sempre que tu te comprometes a fazer um plano e não cumpres, a tua autoconfiança está a baixar. Sempre que tu comprometes a ir 5 vezes ao ginásio e não vais, a tua autoconfiança está a baixar. E, consequentemente, tu estás o quê? Tu estás a criar uma visão de ti próprio de que tu não és disciplinado. Quando tu crias essa imagem de ti próprio, adivinha o que é que o mundo vai ver? O mundo vai ver o reflexo daquilo que tu és. Então o mundo vai ver que tu não és tão disciplinado assim. Então tu tens de começar por primeiro definir aquilo que tu queres, mais uma vez, fazer acontecer. Não passes de um plano zero para um plano 100. Compromete contigo mesmo a dar pequenos passos, porque isso vai fazer com que a tua autoimagem cresça de uma forma melhor. Tu vais tornar-te mais confiante de ti, ok? E, consequentemente, o mundo vai te ver dessa forma, ok? Agora, conserta a tua autoimagem. Vera, isto é tudo muito giro. Ok, já percebi, o mundo vai me ver de uma forma, eu tenho de mudar isso, eu tenho de ser uma pessoa melhor, eu tenho de me ver de uma forma melhor, eu tenho de descrever quem é que eu sou. Uau, ok, tudo incrível, mas em termos práticos, como é que eu posso realmente consertar a minha autoimagem? Ok? E agora eu vou passar-te a dar-te alguns pequenos passos que te vão ajudar a tu poderes ver-te como a pessoa que tu te realmente queres ver e tornar naquilo que tu queres que o mundo veja de ti. Então, em primeiro lugar, e agora de forma específica, se tu não tiraste notas até agora, eu aconselho-te vivamente a que o faças neste momento, ok? E deixa-me só ver esta mensagem. Eu tenho muito trabalho pela minha frente, não me sinto confiante com a minha imagem. Ok, sem dúvida. Vera, obrigada por partilhares isto. Há pessoas que não partilham sobre coisas deste género, ok? Porque é mais fácil não dizer nada porque têm vergonha. Se tu sentes que tens que melhorar, mas tu já estás disposta a falar, tu já estás a permitir-te a ti própria construir uma imagem nova de ti. Ok? Tu estás a construir uma imagem nova de ti porque tu já falas sobre esse assunto e sabes que já tens que melhorar. Parabéns por isso. Sente-te orgulhosa por isso. Se calhar a Vera de antes guardava isso para si mesma e nem sequer comentava porque era mais fácil fugir do que enfrentar. Ok? Então, claramente na tua autoimagem, tu és uma pessoa que enfrenta e que muda aquilo que não gosta. Agora, não te sentes confiante com a tua autoimagem. Tu tens que entender porque é que isso acontece. E isso vai te levar agora ao ponto que eu te vou dar em primeiro lugar. Então tu tens que identificar a pessoa em quem tu te queres tornar, certo? Ok, tu queres ser mais confiante, incrível. Ponto número um, pensa em características que o teu eu do futuro tem. Tu tens que pensar em características que o teu eu do futuro vai ter sim ou sim. Identifica entre 5 a 10 características que a tua versão vai ter e viaja para o futuro para a definires com pormenor. Ou seja, estas duas interligam, certo? Ok, eu tenho de pensar em 10 características, 5 a 10 características que a minha versão do futuro vai ter. O que é que eu quero ser? Eu quero ser confiante? Ok. Eu quero ser fit? Eu quero ser mais inteligente? Ou eu quero ter mais conhecimento? Eu quero ser mais disciplinada? Eu quero ser mais proativa? Eu quero ser uma pessoa que realmente desenvolve uma nova habilidade? O que é que eu quero ser? Tu tens que identificar isto. Se tu não sabes como é que a pessoa vai ser, como é que tu te vais saber qual é que é a tua autoimagem e quem é que tu te vais tornar? Lembra-te sempre desta história, ok? Que é, se tu não sabes para onde vais, qualquer caminho serve, certo? Se tu não tens destino, qualquer estrada serve. Tu não queres isso.
Ok? Tu sabes exatamente quem é a pessoa que tu és, tu sabes exatamente qual é a tua autoimagem, tu sabes exatamente aquilo que o teu eu do futuro vai ter, e por isso é que tu vais pegar num papel e numa caneta e escrever 5 a 10 características que a tua versão vai conquistar. E tu vais viajar para o futuro, tu vais fechar os teus olhos se tu precisares, e tu vais definir com pormenor aquilo que tu vais alcançar. Isto é o que tu tens que te comprometer contigo mesmo. Então, Vera, se tu queres claramente sentir-te mais confiante e trabalhar melhor a tua autoimagem, tu tens de fazer este exercício. Tanto a Vera como qualquer uma das pessoas que nós temos neste momento na chamada. Ok? Garanto que fazes isso. Em segundo lugar, tu tens que perceber algo. A autoimagem vai ser definida por diversas coisas, mas vai-te trazer mais disciplina, vai-te trazer mais persistência e vai-te trazer mais confiança, como já estive aqui a falar. Ok? Tão simples quanto isto. Quando tu realmente defines uma autoimagem com clareza, tu vais querer realmente alcançar essa autoimagem. Então tu vais tornar-te mais disciplinado para a fazer possível, para a fazer realidade. Então, disciplina é nada mais nada menos do que a habilidade de te dar-te a ti próprio uma ordem e de a fazeres diariamente, muito depois da motivação ter desaparecido. Agora, é incrível nós fazermos algo quando estamos motivados. É incrível nós fazermos algo quando, isto vai dar certo, tive grande chamada agora, as coisas vão acontecer, depois de veres um vídeo de mentalidade, as coisas vão acontecer. Isto é a motivação. A pergunta que eu te faço é: quantos de vocês são realmente disciplinados e fazem realmente, tens a habilidade de dar a ti próprio uma ordem e de a fazeres diariamente, mesmo depois dessa disciplina, dessa motivação ter desaparecido? Quantos de vocês fazem isto? Quantos de vocês deixaram de se mover por motivação e se começaram a mover por dedicação a algo maior? Pergunto teu. Bora interagir, pessoal. Escreve agora motivação se tu te moveres por motivação e dedicação se tu já te moves por dedicação a algo maior. Bora, quem é motivado, escreva motivado, quem é dedicado, escreva dedicado. E atenção, não há problema nenhum se tu ainda estiveres na fase da motivação, porque tu deves utilizar a motivação das pessoas que te ajudam, dos teus mentores, das pessoas à tua volta, para realmente alcançares a dedicação. Ok? Sem dúvida. Eu também comecei motivada. O Fred também começou motivado. Qualquer pessoa desta chamada começou motivado. Mas deixa-me dizer-te, essa motivação eventualmente vai ser transformada em dedicação. E sabes quando é que isto acontece? Motivação é algo que vai e que vem, ok? Ainda não faz parte de ti, mas quando tu tornas a motivação em dedicação, a tua autoimagem, a tua identidade, diz que tu és alguém dedicado. Então, a tua identidade tem de mostrar a pessoa que tu és, certo? Sem dúvida. Então, quando tu decides tornar dedicado e deixar de ser motivado, o que vai acontecer é que a tua pessoa é alguém dedicada, ok? A tua identidade diz que tu és dedicado. Porque a motivação é linda quando tudo corre bem, mas e nos dias em que as coisas não são tão boas? E nos dias em que o teu chefe, e no dia em que o teu chefe te trata menos bem? E no dia em que tu discutes com o teu namorado ou com a tua namorada, e no dia em que tu tiveste uma discussão daquelas, ou o autocarro, sei lá, variou, chegaste atrasado, discutiste com não sei quem, como é que é? Nos dias em que isso acontece, que já não há motivação porque o dia não foi bom, será que tu estás dedicado o suficiente para aparecer? Será que tu estás dedicado o suficiente para trabalhar na tua autoimagem e te tornares a pessoa que tu dizes querer ser? Será? Porque se estiveres nesse ponto de dedicação, parabéns. Dedicação, disciplina, parabéns. Tu estás no caminho certo. Se tu estás na parte da motivação, deixa-me dizer-te, tu estás a caminhar para o lugar certo na mesma. Porque, ok, eu posso não estar sempre motivado, mas eu posso procurar motivar-me a mim, certo? Se eu ligar ao meu mentor todos os dias, se eu ouvir um áudio que me realmente me deixa mais motivada, se eu estiver nos núcleos certos, tudo isso vai motivar. Então, se tu quiseres agora o truque, ou a resposta, ou a solução, ok, Vera, como é que eu posso passar de uma motivação para uma disciplina? Deixa-me dizer-te,
A única coisa que tu tens de fazer é de garantir que todos os dias tu encontras algo que te faz estar motivado e que te faz colocar a ação. Porque vai haver um dia em que essa motivação se torna em dedicação, porque tu o fizeste vezes suficientes, de forma repetida, e isso acabou por alcançar o patamar de disciplina. Ou seja, 20, quando tu fazes coisas 21 dias seguidos, tu estás a construir um hábito. A partir dos 21 dias, tu vais tornar isso não num hábito, mas num estilo de vida. Ok? Então, se tu tiveres motivado 21 dias seguidos, mesmo que não corram sempre os dias tão bem, mas tu vais-te motivar porque vais ver aquele áudio, porque vais falar com aquela pessoa, porque vais estar no núcleo certo durante 21 dias, a probabilidade depois do 21 dias isso já ser um hábito e consequentemente se tornar uma indicação é muito maior. Vera, isso não acontecer para mim aos 21 dias, continua consistente, vai acontecer aos 28. E se não acontecer aos 28, continua consistente, vai acontecer aos 35. E se não acontecer aos 35, eventualmente tu irás lá chegar. 90 dias depois, tu és uma nova pessoa. Se tu te mantiveres motivado 90 dias seguidos, com as pessoas certas, mais uma vez, a ver as coisas certas, não deixar ser afetado pelo mundo exterior, mas tu, a tua autoimagem, sabe aquilo que tem de fazer para realmente alcançar aquilo que quer, deixa-me dizer-te, tu vais transformar-te numa pessoa muito mais disciplinada, que já não se move por motivação, mas sim por dedicação. E sim, o Ricardo tem razão, também é por propósito, ok? Quando tens um propósito maior, é muito mais fácil tu estares motivado. Quando tens um propósito maior, é muito mais fácil tu perceberes que não te moves só por motivação, mas sim por dedicação. Vera, mas qual é que é o meu propósito? Está tudo bem se tu ainda não o encontraste, mas tu podes encontrá-lo rapidamente. Como? Começa por também perceberes o que é que te move todos os dias. Porque é que tu te levantas todos os dias da cama? Ah, porque, sei lá, acordei, vou viver mais um dia. BS. Isso não é real. Tu levantas-te da cama por coisas muito maiores. Talvez tenhas pessoas que te amam. Talvez tu tenhas uma família que ainda queres construir. Talvez tu tenhas prometido à tua mãe a vida que ela sempre sonhou. Talvez tu te prometas a ti próprio, a tua maior motivação e o teu maior propósito sejas tu próprio. E está tudo certo. Eu, durante muito tempo, fui a minha maior motivação. Ainda hoje sou. Se eu não fizer as coisas acontecer, se eu não for dona dos meus próprios negócios, vou voltar o quê? Para um trabalho como eu fiz durante não sei quantos anos. Está tudo bem em trabalhar. Atenção, eu trabalhei durante muito tempo e sou grata por um dia ter tido um trabalho, mas será que eu quero isso durante 40 anos? Guess what? Não quero. Então, a minha maior motivação sou eu própria. E essa motivação transforma-se consequentemente em dedicação, se tu fores consistente. Ok? Hoje faz parte da minha identidade a pessoa disciplinada que eu sou e a pessoa dedicada que eu sou. Então, talvez tu não saibas ainda a tua verdadeira identidade. Talvez tu ainda não tenhas encontrado a tua verdadeira identidade. Mas quando for para falar de identidade, pessoal, deixa-me dizer-vos, não vou ser eu, ok, que vos vou falar sobre esse tema, mas irei convidar alguém muito especial para poder falar-vos desse tema, porque ele claramente sabe aquilo que ele deve passar para vocês encontrarem a vossa verdadeira identidade. Passando ao próximo ponto, persistente, ok? Quando tu começas a definir a tua autoimagem, tu tornas-te persistente. E persistência é nada mais, nada menos do que a habilidade de ir de falha em falha, sem perderes o teu entusiasmo. Uma das qualidades mais fortes que tu podes ter. Pessoal, isto é tão real, ok? Então, para as pessoas que são empreendedoras, 100% que se vão identificar com isto. Certo? Eu tenho aqui algumas histórias, nomeadamente posso-vos dizer das duas pessoas que eu estou a pensar, a Vera e a Mónica, duas pessoas que estão neste momento nesta chamada. Tanto quando eu falo com uma e quando falo com outra, ou neste caso, quando eu as conheci no início, antes de trabalharmos em conjunto, ambas me disseram o mesmo. Vera, eu já tentei tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, que o começar agora a trabalhar contigo é mais uma das vezes que eu vou tentar. Tipo, eu já falhei. A Mónica dizia-me, Vera, eu estou à procura de viver do online há anos. Há 4 anos que eu procuro isto. Eu já falhei uma, duas, três, 4 vezes. A próxima vez que eu estou a tentar agora é literalmente, porque eu sei que quantas mais vezes eu falho, mais perto eu estou de alcançar aquilo que eu quero. Então, elas têm a habilidade de ser persistentes o suficiente. Ok? Elas têm a habilidade de falhar, 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 falhar e mesmo assim estar aqui. Eu também posso dizer que eu tenho essa habilidade. Pergunto-te eu, tu tens a habilidade de ser persistente o suficiente? Se tu falhares uma vez, tu vais voltar a tentar? Essa é a pergunta, porque é fácil haver um obstáculo e nós pararmos pelo caminho. Mas será que é essa autoimagem que tu queres ter de ti? É fácil isto acontecer, certo? Qualquer pessoa é mais fácil parar. Pessoal, eu vou-vos contar uma história muito rápida. Eu estava na Serra da Estrela a fazer ski, ok? Eu fui esquiar.
E eu literalmente estava na Serra da Estrela a esquiar e eu que decidi ir para uma das pistas, ok? Portanto, quando tu esquias, tu podes ir para as pistas que têm uma descida mais íngreme, menos íngreme, depende também do nível de habilidade que tu tens para esquiar. E eu estava a subir para uma pista verde, ok? Mas para tu chegares ao cimo da pista, tu não vais a pé com os skis postos, não é? Então tu vais para uma coisa que é tipo quase como se fosse tipo um elevadorzinho, mas não é um elevador em que tu te colocas lá e aquilo te leva direto, ou seja, tipo não tens que fazer nada, não. É basicamente aquilo chama-se pega-rabos, porque aqui é o quê? Encaixa no teu rabo e literalmente tu seguras-te lá e aquilo leva-te a subir até ao cimo da pista. Não é tão fácil assim de segurar aquilo, de me conseguir manter com a habilidade certa e me levar até ao cimo da pista. Então, pessoal, eu vou ser sincera, eu caí, ok? Eu não consegui subir a pista à primeira. Mas a conclusão não é esta. A conclusão é que enquanto eu estava a tentar subir essa pista, o Frederico também estava a tentar subir essa pista, ok? Nós estávamos os dois a subir e literalmente nós caímos uma vez, duas vezes, três vezes, algumas vezes, ok? E ao mesmo tempo que nós estávamos lá, estava um grupo de três pessoas. E estávamos lá os cinco, sempre neste struggle, nesta luta de tentar equilibrar-nos para conseguirmos subir a pista, cair, tentar equilibrar, cair. E eu e o Fred estávamos consistentemente lá a tentar subir a pista, ok? Ok, caímos, vamos tentar outra vez, caímos, vamos tentar outra vez. E o grupo que estava connosco acabaram por ir embora. E eles estão a ir embora. Eu estou a subir, já tinha conseguido subir uma vez, já tinha descido a pista, estava a voltar a subir. E eu viro-me para a rapariga e eu digo: Então, conseguiste? E ela diz-me: Ah, não, não consegui. Eu, então onde é que vais? Bora, vamos tentar outra vez. E ela diz: Eu já desisti. E eu: Como assim tu desististe? E ela: Eu desisti, não consegui subir, não vou. Então, mas porquê é que tu não tentas outra vez? Ah, já não quero, estou farta, desisti, vou para casa, já estou saturada. E eu tipo: Bro. A forma como tu fazes uma coisa é como tu fazes todas as coisas. Honestamente, claro que eu não lhe disse esta parte, mas vocês acham que aquela rapariga consegue realmente dedicar-se e ser persistente em coisas na sua vida se ela desiste para subir uma pista numa estância de ski? Pessoal, come on! Eu fui persistente o suficiente e o Fred também fomos persistentes o suficiente para conseguir subir aquela pista. Deixem-me dizer, o Fred foi muito mais persistente do que eu, porque enquanto eu soube esquiar desde o início, o Fred caiu bastante para conseguir fazer isto acontecer. Mas no final, pessoal, ele foi um mestre. Então, ele foi persistente o suficiente para estar ali uma, duas, três, quatro vezes e conseguir realmente ter os resultados que ele queria, que era poder esquiar. Como tu fazes uma coisa, tu vais fazer todas as coisas. Então, aquilo que tu tens que entender é que se tu não és persistente para falhar uma, duas, três, quatro, cinco e para depois vencer, essa vai ser sempre a tua autoimagem. Tu tens que garantir que tu vais definir persistência na tua autoimagem. Estes três pilares que tu vês aqui são os mais importantes. Ok? E todas as vezes que tu falhas, isso é suposto acontecer e está-te a formar o teu caráter para tu seres mais forte numa próxima vez. O teu primeiro negócio é suposto falhar. Ok? As tuas primeiras coisas da tua vida é suposto tu falhares. Quando tu começas a andar, é suposto tu falhares. Não é suposto tu andares à primeira quando és um bebé ou uma criança. Come on! Então tu tens que ser persistente o suficiente para vencer na tua vida. Tão simples quanto isto. Não acho que vai ser tudo incrível. Não desejo que seja mais fácil. Deseja que tu tenhas mais habilidades para te conseguires levantar uma, duas, três vezes e fazer as coisas acontecer. Ok? Tão simples quanto isto. Por último, confiança. E isto eu já falei anteriormente, não é? Quando tu constróis disciplina, quando tu constróis persistência, quando tu constróis uma autoimagem da pessoa de sucesso que tu vais ser, a tua confiança vem daqui para aqui. Pessoal, é tão simples quanto isto. Quantos de vocês já experienciaram isto? Ah, eu não estou a treinar. De repente eu vou 2 dias ao ginásio. Eu estou comprometi-me com um plano, eu vou agora começar a treinar. Fui 2 dias. Quantos de vocês já sentiram aquela confiança de tipo, uff, só foi 2 treinos, mas tipo, já parece que eu estou muito mais fit. Pessoal, isto acontece bastante, ok? Com o ginásio, com 30 mil outras coisas, a verdade é essa, é que tu te tornas muito mais confiante de ti próprio. Eu todos os dias, sem dúvida, sempre que tu vais ao ginásio, isso vai trabalhar tudo em ti. Sempre que tu és persistente em algo, sempre que tu és disciplinado em algo, seja ginásio, seja no negócio, seja a construir uma nova habilidade, isso vai aumentar imenso a tua confiança. Ok? E isso vai tornar-se o quê? A tua autoimagem, que consequentemente é o quê? A tua identidade. Ok? Então a tua autoimagem e a tua identidade estão relacionadas, ok? Uma com a outra.
E o que é que diz a tua identidade? És disciplinado, és persistente, és confiante. Se isso acontecer, tu estás no caminho certo para alcançar tudo aquilo que tu queres para a tua vida. Ok? Próximo slide. Pessoal, isto é super importante, ok? Eu já falei sobre isto, eu estou a antecipar, né? Estou super entusiasmada com esta chamada, então eu estou a ir claramente falando um bocado mais avançada. Mas quando tu falhas é porque não fizeste aquilo que tu disseste que ias fazer, certo? Falei sobre isto há pouco. Ou seja, muitas vezes quando nós dizemos que vamos cumprir um plano, ok? E não cumprimos. Sempre que nós dizemos que vamos ao ginásio e não vamos, eu estou o quê? A falhar comigo próprio. Então a minha autoimagem está a ser construída com base em quê? Eu não cumpro com aquilo que eu digo, ok? E pessoal, aqui um à parte, as pessoas que tiveram na chamada de ontem à noite, ok? Em que eu falei com eles, eles sabem quem são, é exatamente neste ponto que começa tudo o que nós estamos a construir agora, ok? Num plano que tu cumpras ou que tu digas que vais cumprir quando tu falhas, tu não fizeste aquilo que tu disseste que ias fazer. E isto serve para tudo na nossa vida, ok? Então isto vai ser um círculo vicioso. Tu vais entrar numa coisa de fogo, eu disse que hoje ia cumprir, eu não cumpri. Então tu vais sentir culpado. Ainda para mais, porque quando tu estás num plano sozinho, mas mais com outras pessoas, tu vais ver os outros a cumprir, então tu vais ficar frustrado, certo? Tu vais entrar numa culpa e numa frustração de tipo, fogo, eu devia ter feito, eu não fiz, eu devia ter alcançado isto, eu não alcancei, e essa culpa e frustração vai começar a fazer o quê? Vão começar a fazer-te sentir dessa forma interiormente, certo? Vais absorver e interiorizar isso de ti mesmo. Tu vais achar que isso é real. Ok, eu falho. Eu estou frustrado porque eu não fiz. E o que é que vai acontecer por consequência? Tu vais interiorizar e, consequentemente, tudo o que tu interiorizas, tu exteriorizas. Então, tu vais começar a exteriorizar isso também. As pessoas vão começar a sentir o quê? Vão começar a sentir que, ok, ele está a vibrar numa frequência mais baixa. Ele está frustrado, está a se sentir culpado, está desmotivado. Porquê? Porque o círculo vicioso diz exatamente isto. Eu tenho um plano, eu vou fazer o plano. Eu não cumpri o plano um dia. Fogo, não cumpri um plano um dia, sinto-me culpado, sinto-me frustrado. Então o que é que vai acontecer? Não estou motivado para o dia a seguir. Como não estou motivado para o dia a seguir, vou continuar a sentir-me culpado e frustrado porque voltei a não cumprir. E de repente já não foi um dia de falha, não foram 2 dias de falha, não foram 3 dias de falha. Dás por ti, estás num círculo constante de culpa e frustração. Porque falhaste uma, falhaste duas, falhaste três e de repente estás a exteriorizar isso para o mundo. Deixa-me dizer-te isto: se tu falhares um dia num plano, se tu falhares um dia em alguma coisa, não te sintas desta forma, não tentes compensar, recomeça. A parte boa de qualquer coisa que tu faças na tua vida é que tu podes decidir amanhã recomeçar algo novo e fazer como se fosse o primeiro dia de tudo aquilo que tu vais definir dali para a frente. E tu podes definir. Tu podes literalmente definir que seja o primeiro dia de algo novo. Então faz isso, ok? Quando tu que estiveres a falhar, não vibres nessa frequência constantemente. Ok, eu falhei, levantei-me, vou fazer as coisas acontecer. Back to business. Vamos voltar ao ativo. E tu voltas. Ok? E simplesmente tu mantens-te na frequência elevada na mesma. Porquê? Porque se tu vais interiorizar que tu és um falhado, que que tens sentes culpa e frustração porque não cumpriste, tu vais exteriorizar isso. E culpa é uma das vibrações mais baixas que tu podes sentir. Ok? Tudo são frequências, pessoal. Ok? Where attention goes, energy flows. Para onde vai a atenção, a energia vai fluir. Então, se a tua atenção vai para fogo, eu falhei, fogo, sinto-me culpado, fogo, estou frustrado porque não cumpri, adivinha o que é que vai acontecer? A tua energia vai para isso, vai para o negativo, vai para a sensação de culpa, que é uma das vibrações mais baixas. Contrariamente à culpa, amor e gratidão são duas das frequências mais altas, das vibrações mais altas que tu podes sentir. Então, tu queres vibrar na culpa e na escassez porque fogo eu falhei, ou tu queres continuar a vibrar na gratidão e no amor? Ok, eu falhei hoje. Sou grato porque foi uma aprendizagem para a minha vida. Eu falhei, mas eu sou agradecido por ter um plano que posso cumprir na mesma. Aprendi com esta falha, então eu sou agradecido por ter acontecido isto, porque sei que agora, daqui para a frente, eu vou tornar-me melhor. E por isso é que é importante tu teres planos. Não precisas de um 880, não precisas de um zero para de repente ir para um 100. Não é sobre isso. Ok? Mas tu precisas de ter um plano. Porque se tu falhas ao planear, tu planeias falhar. Certo? Então tu não queres falhar. Tu queres um plano que te leva onde tu queres ir. Mas tu tens que saber que as falhas vão fazer parte do processo. E tu podes mesmo assim ser grato pelas coisas menos boas que te acontecem. Porque quando tu fazes isso, tudo muda. A tua mente faz um shift,
tudo vai mudar e tu vais perceber como é que tu podes atrair coisas muito maiores para a tua mente, ok? E a Vera está a falar sobre isto aqui também ontem. Terminei ontem de ler o livro do Segredo. Oh my God, todos deveriam ler ou ouvir. It blew my mind, abriu a minha mente. Exatamente isto, pessoal. Se vocês ainda não sabem muito sobre isto, lei da atração, aquilo em que tu vibras, tu atrais, ok? Isto da vibração, sem dúvida que o segredo é um excelente exemplo, é uma excelente oportunidade para vocês perceberem, literalmente aquilo que vocês podem alcançar. Tudo o que vocês querem está aqui, pessoal. Se tu vês na tua mente, tu podes ter na tua mão. E o livro do segredo vai-te explicar isso, ok? Mas é muito sobre isto, pessoal. Saírem deste círculo vicioso, sentirem culpa. Não, ok, bora sentir gratidão na mesma. O sentirem culpa não vos vai fazer evoluir e vocês vão levar isso para a vossa autoimagem. Porque tu interiorizas e se tu interiorizas, tu exteriorizas. O mundo vê como tu te vês, ok? O mundo é um reflexo daquilo que tu vês de ti próprio. Então tu tens de garantir que tu vais mudar esta forma, ok? Esta forma de ser. E para finalizar, pessoal, já estou mesmo a terminar, na verdade. Não sei se falta só mais isto ou mais dois, três slides, mas entenderes isto, ok? Tudo aquilo que nós estivemos a falar até agora é sobre, ok, a minha autoimagem, aquilo que me acontece, como é que eu reajo, aquilo que eu quero alcançar, o espelho. Entenderes isto e levares isto para a tua vida, que é nada te acontece a ti, acontece para ti, ok? Tudo acontece para ti. Nada é por acaso, nada é uma coincidência, ok? Não é uma coincidência se hoje o teu autocarro se atrasou. Não é uma coincidência se hoje algo que não estava nos teus planos aconteceu, ok? Tu estás a passar por essas coisas porque algo está a acontecer para ti. E tu tens que perceber o que é que eu posso levar disto para a minha vida para perceber, ok, o que é que eu posso tirar daqui? Ok, se isto não acontece para mim, não acontece a mim, acontece para mim, ok, porque é que isto me aconteceu? O que é que eu realmente posso melhorar ou fazer de melhor para tirar alguma coisa de positivo disto? Ok? Olha, eu perdi alguma coisa, ok. Porque é que isto me aconteceu? O que é que eu posso tirar daqui? Se calhar eu poder ter mais atenção, se calhar eu poder ter, sei lá, as coisas guardadas noutro lugar, o que quer que seja. Tu tenta sempre ver um bocado a forma positiva, porque se tu vires a tua vida de uma forma positiva, tu vais tornar-te alguém mais positivo, certo? E tu vais atrair coisas positivas. Mais uma vez, as frequências, aquilo em que tu vibras. Se eu atraio coisas boas para mim, é porque eu também estou a pensar em coisas boas. Ok? Tão simples quanto isto. Então, as palavras têm poder, os meus pensamentos têm poder, os teus pensamentos então a tua realidade, isto é tudo verdade, ok? Então, tu tens que decidir, tu queres 1000 desculpas ou 1000 resultados para a tua vida, ok? Se nada te acontece a ti, acontece para ti, o que é que tu queres, ok? E para finalizar esta parte da autoimagem e de tudo isto, eu quero trazer-te aqui uma história que para mim fez toda a diferença, na altura em que eu a ouvi já há algum tempo com um dos meus maiores mentores. E a história é a história do cão que estava nas traseiras da loja, ok? Quem é que aqui conhece esta história? 222 na chat, se tu conheces a história do cão que estava à porta da loja, ou 444 se tu nunca ouviste falar desta história. A história do cão que estava nas traseiras da loja. Ok. Ok, alguns 444. Ok, ok, perfeito. A maior parte das pessoas não conhece esta história. Incrível, pessoal. Então vou-vos contar. Algumas conhecem, eu sei que, por exemplo, o Fred já conhece e tudo isso. E a parte, olha, a coisa mais interessante que acontece, pessoal, é quando vocês contam uma história e realmente impacta tantas pessoas que vocês já ouvem outras pessoas a falar de um dia alguém que lhe contou aquela história e tu sabes que na verdade tu foste a impulsionadora dessa história. E tipo, isso é incrível de acontecer. Mas eu vou-te contar hoje a história do cão que estava nas traseiras da loja para também não nos prolongarmos muito na nossa chamada. E isto é simples, ok? Portanto, a história do cão que estava nas traseiras da loja começa com um senhor, e cuidado com os micros, pessoal, alguém que tem o microfone ligado, se puderem ter atenção a isso e desligar. Ok, deixa-me desligar aqui desligar o microfone do Fred. Ok, perfect. Portanto, estava aqui a dizer. A história do cão que estava nas traseiras da loja começa com um senhor que vai a uma loja de uma bomba de gasolina, vamos supor, ok? Um senhor entrou numa bomba de gasolina, e ele está lá, está a escolher aquilo que ele quer comprar e que precisa de comprar, tudo isso, ok? E ele começa a ouvir alguma coisa. Ele começa a ouvir um barulho estranho, quase como se fosse um ganiro. E quando nós ouvimos uma coisa assim, não é? Um ganir, nós achamos que é o quê? Ok, é um cão. E ele começa a ouvir aquele ganir e ele fica tipo, pá, que barulho é este? Mas ele continua a comprar, ele continua
literalmente a fazer as suas compras, ele continua a ouvir aquele barulho constantemente, o do cão a ganir. E ele começa a perceber, ok, isto parece mesmo um cão. Então ele vai até à caixa, depois de já ouvir o cão a ganir há algum tempo, e pergunta, peço desculpa, mas estou a ouvir um cão a ganir, certo? Há um cão a ganir. Ah, sim, sim. De quem é que é o cão que está lá fora? Ah, o cão que está lá fora, sim, sim, tipo, está um cão lá fora, de quem é que é? E há um senhor que diz tipo, olha, o cão é meu. E ele diz tipo, ah, ok, olha, peço desculpa, mas o seu cão está a ganir constantemente. Ele está a ganir, a ganir, a ganir, ele não para de ganir. E o dono do cão vira-se e diz tipo, ah, sim, é verdade, o meu cão está a ganir, sim. Ele, então, mas o que é que se passa? E o dono responde, ah, o meu cão está a ganir porque ele está sentado em cima de um parafuso e está a magoá-lo, não é? Está a magoá-lo porque ele está sentado em cima de um parafuso e por isso ele está a ganir. Mas não o magoa o suficiente. E por isso é que ele ainda não se desviou do parafuso, ainda não se sentou ao lado. E o senhor olha para ele e fica tipo, ok, como assim? E se nós pensarmos sobre isto, pessoal, a maior parte de nós, muitas vezes, somos o cão que estava sentado à porta da loja. Porquê? Porque não nos magoou o suficiente o lugar onde nós estamos. Não nos magoou o suficiente a nossa autoimagem ser uma autoimagem errada daquilo que nós queremos transmitir. Não nos magoou o suficiente sermos pessoas que simplesmente não mudamos porque não. Porquê? Porque não é suficientemente complicado para nós nos movermos. Se aquele cão se movesse daquele parafuso, literalmente o que é que iria acontecer? Ele não iria estar a ganir mais. O cão iria completamente sair dali, certo? Ele não iria ganir. Mas a realidade é o quê? É que o cão se manteve no mesmo lugar porque não lhe doía suficiente aquele parafuso debaixo dele. E pensa sobre isto. Quantas vezes eu não estou assim na minha vida? E, pessoal, eu muitas vezes estou assim na minha vida. Não me dói o suficiente o lugar onde eu estou. Não me dói o suficiente a autoimagem que eu tenho de mim. E por isso é que eu continuo a fazer tudo igual. Então, não te dói o suficiente o lugar onde tu estás. Não te dói o suficiente os resultados que tu não tens. Não te dói o suficiente tu continuares todos os dias no mesmo sítio onde tu estás. Não te dói. Se não te dói o suficiente, tu tens que primeiro trabalhar na tua autoimagem para realmente perceberes que está a doer. Porque quando tu escreveres as características das pessoas que tu te queres tornar num papel e tu perceberes, uau, eu quero realmente ser a pessoa que está aqui neste papel, mas não me dói o suficiente e precisa que eu continue no mesmo sítio, tu vais perceber, ok, eu sou o cão à porta da loja, eu tenho de começar a mudar. Eu tenho de sair deste lugar e tenho de ir para outro. Ok? Muitas vezes nós somos esse cão que está à porta da loja, mas não te permitas a ti ser mais tempo esse cão, porque tudo vai mudar se tu realmente tomares essa mesma decisão. Então, trabalha nessa pessoa, ok? Trabalha na autoimagem da pessoa que tu queres ser. Trabalha, escreve as características, celebra as tuas falhas, entende que isso faz parte do processo, torna-te responsável por ti próprio. Para de acusar os outros por aquilo que te acontece. Se acontece a ti, acontece para ti, ok? Não é culpa das outras pessoas, foste tu que te colocaste nesse lugar, nós estamos exatamente onde nós merecemos estar. Mas a melhor parte é que a tua autoimagem pode começar a mudar se tu realmente quiseres mudar. Essa é a parte bonita. Então muda isso, ok? Deixa de ser o cão que está na loja. Começa a trabalhar em ti, celebra as tuas falhas, entende que faz parte do processo mais uma vez. E torna-te responsável por ti próprio e pela pessoa que tu és neste momento e que te vais tornar nos próximos anos, porque a tua autoimagem pode mudar sim. E os últimos 5 anos não têm de ser iguais aos próximos 5, se tu estiveres disposto a mudar. Porque para alguma coisa mudar, tu tens de ser o primeiro a querer fazer isso acontecer, ok? E a tua autoimagem tem de começar por aí. Então, pessoal, se estás desconfortável, parabéns, ok? Se estás neste momento desconfortável no lugar onde tu estás, parabéns, estás a caminho do sucesso. Ok? Porque é aí que tudo vai mudar para a tua realidade. Se estás desconfortável a fazer o que fazes diariamente, se tu preferias às vezes ver aquela série e escolhes estudar, parabéns. Se tu escolhias ficar na cama, mas escolhes ir treinar, parabéns. Se tu escolhias simplesmente ficar a fazer scroll no telemóvel, mas decidiste tornar-te um criador, parabéns. Tu estás no caminho do sucesso, porque tudo o que nos traz desconforto é aí onde nós devemos estar. O conforto é o nosso maior inimigo, mesmo que às vezes nós não percebamos isso, ok? O desconforto é o que te leva. O desconforto é onde está o verdadeiro sucesso. Então, se eu te puder dar duas dicas para terminarmos esta chamada, é para de te importar com o que as pessoas pensam sobre ti. A opinião dos outros não vão pagar as tuas contas, não vão mudar a tua vida. Ou eles te começam a amar,
ou eles te começam a respeitar porque saíste do lugar onde tu estavas, ok? Não é sobre eu fazer algo pelos outros, ok? Ou para mostrar aos outros, não, eu faço por mim porque é a minha autoimagem. Mas das duas, uma, ou eles te amam por aquilo que tu construíste novo e que se começam a inspirar em ti, ou pelo menos eles vão ter o teu respeito e tu vais ter o respeito deles. Ok? Porquê? Porque eles perceberam, uau, esta pessoa fez mais do que eu tive um dia disposta a fazer. Porque aqueles que mais te criticam são aqueles que nunca construíram realmente nada para eles mesmos. Então a tua autoimagem tem de ser, ok, eu vou estar desconfortável para o meu sucesso e, consequentemente, tu vais receber isto das pessoas. Ok? E em segundo lugar, o meu segundo maior conselho para ti é: imagina tudo o que tu te estás a proibir de ter por não estar no caminho que tu queres. Ok? Imagina tudo o que está do outro lado desta porta. Se tu pudesses bater à porta neste momento e do outro lado tu visse a tua pessoa com a tua maior autoimagem de sempre, imagina aquilo que está do outro lado e que neste momento tu estás a proibir de ter porque não estás a ir de encontro à pessoa que tu queres realmente ser. Pensa sobre isso. Estás a uma decisão de distância de mudar a tua vida para sempre, de ter a vida que tu sempre quiseste. Uma decisão de distância. E a parte boa é que tu podes tomar a decisão hoje. Tu podes acordar e hoje é o dia, hoje tudo vai mudar. Os últimos 5 anos não têm que ser iguais aos próximos 5. Então imagina tudo aquilo que tu podes realmente alcançar. Porque está tudo à distância dessa mesma decisão. Ok? Imagina genuinamente, porque a tua vida pode ser completamente diferente e tu vais poder realmente ser a pessoa que tenha a autoimagem que tu sempre quiseste ter, correspondeste a essas 5 a 10 características porque tomaste uma decisão diferente para ti. Então, pessoal. Da minha parte é tudo, ok? Eu espero que esta chamada tenha feito sentido para ti. Espero que tenhas tirado valor, ok? De toda esta formação, de tudo aquilo que tivemos aqui a passar. A autoimagem é, sem dúvida, uma das coisas mais poderosas que nós podemos ter, ok? E se tu mudares essa autoimagem, se tu começares por essa autoimagem, tu vais perceber que daqui para a frente tudo vai ser completamente diferente, vai ser melhor e tu vais alcançar tudo aquilo que tu sempre quiseste para a tua vida, ok, pessoal? Então, obrigada pela vossa presença. Obrigada. Às vezes eu não preciso não preciso ser a autoimagem, mas sim em tudo na vida. Ok. Às vezes não precisa de ser a autoimagem, mas sim em tudo na vida. Às vezes precisa magoar bastante para a gente mudar, sem dúvida. Mónica, a maior parte das pessoas não muda por inspiração, mas sim por desespero. Às vezes nós precisamos que doa tanto para realmente nos fazer mudar. A parte boa é que nós podemos ser as pessoas que se movem pela inspiração e não pelo desespero, né? Depende um bocado do ponto onde nós estivermos. Mas obrigada pela vossa presença, obrigada por terem estado aqui. Espero que tenham gostado muito do conteúdo que passámos. Estamos cá no próximo sábado para mais uma chamada. Conectem-se, pessoal, tragam mais gente com vocês e let's go. Vamos com tudo. Um beijinho para esse lado.